Olá, o meu nome é Daniela Costa, sou nutricionista e sempre que me é possível também dou umas voltinhas de bicicleta e então por isso o Pedro pediu-me umas dicas para esta altura em que estamos em casa, porque está a ter parece alguma dificuldade em controlar aquilo que come, porque tenho... Olá gente boa, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Nunca é demais dizer, se ainda não estás subscrito, aproveita e subscreve o canal, deixa o teu like, é sempre importante. E já percebeste que o tema de hoje é comida, ou pelo menos tentar não comer, ou algo semelhante. Aqui a questão é que eu lancei o desafio à Daniela, que é a nutricionista com quem eu trabalho, habitualmente trabalho. Não eu, porque eu seria um péssimo exemplo do trabalho dela, porque eu estou em forma redonda, pelo menos, ok? Redondura é formosura, diz o ditado, não é assim, mas era algo do género. E eu lembrei-me que um grande problema de estar em casa, pelo menos o meu problema de estar em casa, é que estou sempre a correr para o armário, estou sempre a correr para o frigorífico. Mesmo sem pensar no assunto, quando dou por mim já estou frigorífico de porta aberta. E eu lembrei-me, ora bem, vou pôr aqui a Daniela a fazer teletrabalho e vou-lhe pedir aqui umas 5 dicas para o pessoal se conseguir controlar durante este período de quarentena, já que não podemos sair de casa para ir pastar um bocado. Pastar no sentido literal, não é? Coisa e tal. Mas já que nós não podemos ir arejar um bocado, ou o tempo que nós podemos ir arejar é tão pequeno, e somos obrigados a estar confinados em casa, com a comida à mão, com o stress, os níveis de stress a elevarem-se, deixar aqui 5 dicas simples para nós conseguirmos de alguma forma controlar o peso e criar aqui alguma rotina alimentar. Ela, em vez de 5, mandou mais do que 5 dicas, por isso é o vídeo de hoje. Meus caros, deixo-vos então a partir de agora com Daniela Costa. Então, uma coisa importante é pesarem-se. Queremos saber como é que estamos a evoluir, se estamos a engordar. O peso é uma medida útil. Não é ideal, era importante sabermos a massa gorda, porque é isso que aumenta quando engordamos, mas o peso é uma medida útil e é o que acredito que a maioria das pessoas consiga fazer em casa com uma simples balança. Podem complementar medindo o perímetro da cintura, também para ter mais um dado, que também é importante. E assim conseguem controlar a evolução e, caso esteja a perder o controle, conseguir agir mais atempadamente. ISO Wendy's, where you from? É muito importante que tentem ao máximo manter horários e rotinas, nomeadamente de sono e das refeições. Manter, se forem boas, se não forem, idealmente até que tentem melhorar. No caso de sono, devem dormir entre 7 a 9 horas, é aquilo que é recomendado, e num horário regular, ou seja, sem mudar muito o horário em que o fazem. Que nos dias de trabalho às vezes podemos não conseguir dormir tantas horas. Neste caso, que até estamos em casa e não perdemos o tempo nas deslocações, se calhar até é possível melhorarem um pouco esse aspecto. Em relação às refeições, como em tudo, cada um vai lidar com esta situação de forma diferente. Se calhar vamos ter algumas pessoas em que o facto de estarem em casa e terem sempre o frigorífico disponível vão estar sempre a comer. É o caso pelos vistos do Pedro. Outras pessoas, se calhar, até se vão esquecer de comer e saltar algumas refeições, e podem ou não, na refeição seguinte, comer muito mais do que aquilo que deveria, por terem passado muito tempo sem comer. Então devem estar atentos a isto e criar regras, criar horários para que não haja este descontrole. É importante também que não deixem de treinar. Provavelmente muitos de vocês, como é o meu caso, têm rolos de treino em casa, o que facilita bastante, mas mesmo que não seja o caso, podem mesmo continuar a treinar em casa com material que toda a gente tem em casa, cadeiras, etc. Ou mesmo que não seja com isso, é possível treinar apenas com o nosso corpo, com o peso do nosso corpo. Além de conseguirmos manter o peso, manter a nossa massa magra, é também importante para a parte da saúde mental, que nesta fase pode sofrer com esta mudança toda na nossa vida.
Devem ajustar as porções que comem ao vosso nível de atividade física, e aqui quem segue um plano alimentar é muito mais fácil, porque o nutricionista faz essas contas para vocês, faz esses ajustes, é só seguirem um plano com quantidades. E portanto aqui generalizar pode gerar algum erro, mas vou tentar ajudar. No caso dos ciclistas, se tiverem um volume de treino muito grande, ou seja, vários treinos por semana com muitas horas, e isso passar a ser muito menos horas de treino, normalmente aquilo que precisam é um aporte maior de hidratos de carbono. Portanto, aqui um ajuste nessas quantidades, ou seja, reduzir um bocadinho a massa, arroz, pão, esse tipo de alimentos. Outra coisa importante é tentarem reduzir a quantidade de gordura nas vossas refeições. Só para terem noção, 1 grama de gordura, óleo, azeite tem 9 quilocalorias, enquanto as proteínas e os hidratos de carbono fornecem-nos 4 quilocalorias por grama. Só por aí conseguem ver uma grande diferença. Então devem tentar ao máximo evitar fritos, assados com muita gordura, estofados também que levem demasiado gordura, utilizar muito azeite para temperar salada é um erro muito comum. Por exemplo, aquelas pessoas que têm por hábito consumir frutos gordos, ou seja, nozes, amêndoas, avelãs, nesta fase eventualmente poderão deixar de consumir ou pelo menos reduzir a quantidade que consomem, porque também fornecem muita energia, e também as pastas feitas a partir destes frutos, como por exemplo a manteiga de amendoim. Um aspecto muito importante, e talvez a mais importante para o problema que o Pedro notou, é não ter em casa os alimentos que devem limitar, ou seja, os chocolates, as bolachas, os snacks salgados, todas aquelas coisinhas que estão ali na despensa a chamar-nos para irmos buscar, devem limitar ao máximo. Não estou a dizer não comer nunca, porque pronto, também pode fazer parte e fazer parte de um padrão alimentar saudável, mas se tiverem muito em casa, é certo que vão comer, e provavelmente muito mais rápido do que a expectativa que tinham. Ou seja, aqueles memes que se tem visto a dizer que comeram tudo o que tinham para 15 dias em 2, pode mesmo acontecer. Então o melhor é não ter, que é para não correr esse risco. É também importante que se mantenham bem hidratados, que consumam uma boa quantidade de alimentos que fornecem fibra, como é o caso dos cereais integrais, da fruta e dos hortícolas. No caso da fruta e dos hortícolas também nos fornecem vitaminas e minerais, também muito importante. E também ter um aporte adequado de proteína, porque estes alimentos vão nos ajudar a sentir-nos mais saciados, a evitar aquela vontade de estar sempre a comer, sempre a petiscar. No caso dos alimentos que fornecem proteína, como são os laticínios, ovos, carne, peixe, leguminosas, ajudam também a preservar a massa muscular, que é aquilo que nós nunca queremos perder, e que nesta fase, pelo facto de estarmos mais parados e provavelmente sem conseguir fazer treino que nos ajuda a aumentar ou a preservar, pode acontecer que percamos. Então essa parte da alimentação deve estar assegurada. E então espero que estas dicas vos sejam úteis. Muitas delas não são específicas para esta fase, são coisas que deveríamos fazer sempre, tirando a parte de ajustar as quantidades. O resto são coisas que deveriam sempre cumprir. Além da parte alimentar, nunca é demais referir que o mais importante para esta fase que estamos a atravessar é o ficarem em casa e terem os cuidados de higiene que já foram muito falados e que são facilmente acessíveis no site da Direção-Geral da Saúde. E também queria reforçar a ideia de que é muito importante terem cuidado com as fontes que consultam, porque circula também muita informação inadequada, e por isso guiem-se mais pelas oficiais, como é o caso da Direção-Geral da Saúde e da Organização Mundial da Saúde também, por exemplo. Espero ter ajudado. Foram as dicas possíveis, espero que tenhas gostado. Comenta, fica aqui na descrição também o link para o Instagram da Daniela, se quiseres seguir a página profissional dela também. E vemo-nos no próximo vídeo. Fui!